Explica para a gente um pouquinho, como é que você resumiria em palavras o que aconteceu na Lava Jato? Na Lava Jato, você tinha, de um lado, grandes empresas e empresários que queriam um lucro extraordinário. De outro lado do balcão, você tinha funcionários públicos dispostos a violar a lei para favorecer aquelas empresas e ganhar fortunas em propinas. Um ex-gerente da Petrobras tinha 100 milhões de dólares na conta dele. E no meio desses dois polos, você tinha lavadores de dinheiro profissionais que faziam dinheiro sujo de propina para chegar do outro lado parecendo dinheiro limpo. Certo. E conforme a investigação avançou, a gente descobriu que não era só Petrobras, era uma série de outros órgãos, o que revelou que era um sistema. Sei. O sistema não era guiado nem pelos empresários, nem pelos funcionários públicos, nem pelos lavadores de dinheiro. Quem guiava esse sistema? E a pergunta que revela isso é: por que é que funcionários da Petrobras que ganhavam 100 mil reais por mês de salário se corrompiam? A resposta é simples. Eles se corrompiam porque se eles não se corrompessem, eles não estariam lá. Eram políticos que colocavam lá para que eles desviassem dinheiro não só em benefício próprio, mas em benefício de um sistema político. E a Lava Jato teve o mérito de alcançar um grande número de partidos e políticos, mas ao mesmo tempo que esse foi o nosso mérito, esse foi o nosso maior ônus e carga, porque isso É. fez com que o sistema como um todo reagisse contra a Lava Jato. E eu gostei muito da sua expressão inicial, com base bíblica, de que pelos frutos você conhece a árvore. Certo. Quais são os frutos que a Lava Jato gerou? Bilhões de reais recuperados, centenas de pessoas indo para a cadeia e sendo levadas à justiça como nunca aconteceu no país, porque a gente vive num sistema de injustiça, um sistema em que donos do poder exploram os brasileiros há décadas e há séculos. Certo. Parece-me que depois que houve isso, né, há agora um processo de desconstrução. A impressão que eu tenho é que parece-me que querem desmoralizar o trabalho que vocês realizaram, dizendo a Lava Jato é um equívoco, a Lava Jato trabalhou contra o país, o Lava Jato cometeu injustiça. Como é que você, sendo alvo agora, né, porque agora você parece que você é o criminoso, parece que você é a pessoa que fez, que levou os bilhões de dólares, parece que você é que é responsável por tudo que aquilo aconteceu, que é todas essas pessoas que estavam envolvidas. Aí você pega, por exemplo, o ex-governador do Rio de Janeiro, que tinha 500 e tantos anos de, de, de condenações, que o cara está livre, né? E que não foi nenhum trabalho da Lava Jato, foi um desdobramento da Lava Jato lá no Rio de Janeiro, né? Como é que você se sente? Porque aí entra uma questão de frustração ou de desesperança, ou depois não vamos falar o lado positivo, né? Porque nós estamos aqui para animar você também. Como é que você sente agora o que está acontecendo hoje? E com o aval da imprensa, que isso é uma coisa que eu queria depois perguntar para você sobre o papel da imprensa em tudo isso. A gente vive um Brasil de dois Sérgios, como você mencionou. Um Sérgio Cabral, condenado a centenas de anos de prisão, que tinha confessadamente 300 milhões em contas no exterior, livre, leve e solto. Um outro Sérgio, Sérgio Moro, acusado no Supremo Tribunal Federal por uma piadinha de festa junina, respondendo pelo crime de piadinha de festa junina envolvendo o ministro Gilmar Mendes. Nós temos uma justiça de duas faces, que é uma mãe com os corruptos, é leniente, não dá um tratamento firme, adequado que esse tipo de crime deveria ter, ou seja, é um poodle com os corruptos e é um Doberman com os agentes da lei. É Certo. um Doberman com as pessoas que estão num campo ideológico que é adversário do atual governo. Sei. Você acha que, por exemplo, hoje existe uma politização do Supremo Tribunal Federal? Você faz essa leitura? A politização é evidente. E como Sim. que você olha para essa politização? Você primeiro tem que identificar três problemas do Supremo. Um problema é insegurança jurídica, o segundo é ativismo, é atropelar as competências dos outros poderes, e o terceiro problema é abuso, quando rasga a Constituição e a lei. E quem que são os ministros que têm poder no Supremo Tribunal Federal? São aqueles que se colocam acima da lei. Por quê? Por que é que o Lula ia escutar para a escolha de novos ministros do Supremo ou do TSE os ministros que decidem de acordo com a lei, que se colocam debaixo da lei? Ele não tem nenhuma vantagem de fazer isso. Não tem nenhuma vantagem porque o ministro vai decidir de acordo com a Constituição e com a lei, seja desagradando, seja agradando. O cara vai cumprir a regra. Então, um presidente da República, o Senado, a Câmara não tem razão para agradar ou para ouvir indicações de ministros que seguem a lei. Agora, outros ministros que violam a lei, esses têm um imenso poder na nossa República. Por quê? Porque eles estão lá, supremos, têm um poder enorme
e estão dispostos a torcer ou distorcer ou violar a Constituição, a lei, para perseguir inimigos, adversários e para favorecer amigos. Isso Sim, dá para eles um enorme poder. sei. Por exemplo, houve agora, por exemplo, a suspensão daquele princípio constitucional que impedia que familiares, por exemplo, de membros do Supremo Tribunal Federal, eles fizessem que casos desses escritórios fossem para parentes, não é isso? Como é É. que foi? Como foi essa decisão? Como é que você viu isso aí? Isso é uma decisão absurda. Eles estão permitindo que o Supremo e os ministros julguem casos em que os advogados são escritórios em que seus filhos ou cônjuges, esposas, maridos advogam. Certo, Isso cria um espaço tremendo para corrupção e para favoritismos. sei, Por quê? Porque ele pode vender o seu voto e isso ser pago disfarçado de honorários advocatícios para o escritório em que a esposa ou o filho está trabalhando. Ou certo, ainda, num grau menos grave, mas muito ruim, quem é o marido, ministro, que vai recusar um pedido da esposa para jantar, receber para jantar um colega do escritório, e aí no jantar o cara vai ter um super acesso privilegiado ao ministro, inclusive para trazer à tona e discutir a tese ou o caso que eles estão advogando perante aquele ministro. certo. Isso cria uma política, uma distorção, um clima para favorecimento absurdo. Isso estava previsto, né? Foi mudado agora, nessa decisão, a toque de caixa pelo Supremo Tribunal Federal, não é isso? Exatamente, foi uma nova decisão do Supremo que disse que os ministros e julgadores não precisam se declarar suspeitos nesse tipo de caso, que é um absurdo. Mas a gente vê uma sucessão de absurdos. Um outro caso agora, o ministro novo que entrou, indicado pelo Lula, o advogado do Certo. Lula, Zanin. Zanin, ele acabou de decidir anular uma acusação, uma condenação contra uma pessoa do Partido dos Trabalhadores que foi condenada na Lava Jato. Mas espera aí, ele atuou como advogado na Lava Jato, ele se comprometeu com as teses de defesa de anulação dos casos. Como é que ele vai agora e anula um caso sem se declarar suspeito? Mas o ministro Gilmar Mendes, ele vive julgando o caso da Lava Jato quando ele xinga, não tô brincando, xinga literalmente, sem qualquer embasamento, ele xinga os procuradores e juízes da Lava Jato. Tem uma condenação da União a pagar danos morais por esses julgamentos e ele segue julgando. Então, o Supremo, ele virou uma casa da mãe Joana, em que cada um faz o que quer lá dentro. Cada juiz interpreta a Constituição do seu jeito, do seu modo. Não existe uma unidade de pensamento no Supremo Tribunal Federal. É pior do que isso. Se fosse só interpretar seu modo, seria uma perspectiva de uma pessoa e que eu respeitaria por ser uma visão diferente da minha. O problema é quando eles rasgam a Constituição e a lei. Sei. Deltan, quando rasgaram? Tem vários casos. Imagina o seguinte, pastor. A Receita Federal passa a investigar o senhor. Certo. Passa a investigar um membro da sua igreja. O que você pode fazer se for uma investigação indevida? Você junta provas, você vai para um advogado e o advogado vai pedir na justiça para parar. Certo. Aí a Receita estava investigando ministros, famílias e ministros do Supremo Tribunal Federal. O que eles fizeram? Deram uma canetada lá no Supremo, que não é competente, seria a justiça de primeira instância, sem um pedido, sem qualquer demonstração, e mandaram parar de investigar. Isso é abuso de autoridade. Franco, claro e restrito. Isso é absurdo do absurdo do absurdo. Mostra que, de novo, a gente tem donos do poder. Quando eles não aplicam a inelegibilidade da Dilma, e acabaram de confirmar isso, a questão de 2 semanas. Quando eles não aplicam a inelegibilidade da Dilma prevista no processo de impeachment na Constituição, eles estão rasgando o texto da Constituição. Quando eles condenam o pessoal do 8 de janeiro fora da lei, fora da regra, eles estão rasgando a Constituição. E mais, eu sou uma pessoa de lei e ordem. Cada um responda pelo que fez. Quem foi lá e depredou patrimônio, que seja punido. Mas não punir fora das regras as pessoas. Tá, você que é um especialista na lei, na minha simples leitura, né? Eu não sou advogado, minha esposa é advogada, formada lá na Universidade de Pernambuco, né? Um orgulho. O orgulho, né? Coisa boa. Ela foi aluna lá de Pinto Ferreira e aquela turma toda do bem. E é interessante, por exemplo, quando eu vejo o Supremo Tribunal Federal fazendo um julgamento, né, e condenando, como está fazendo agora, aquelas pessoas do dia 8 de janeiro, na minha humilde opinião, que não conheço muito o procedimento jurídico, aquilo tinha que ser feito numa delegacia de polícia lá no Distrito Federal, com um delegado de polícia, né, com um juiz de primeira instância, ou todo o inquérito sendo feito encaminhado para um juiz de primeira instância, para que também
as pessoas que estavam sendo condenadas, os advogados pudessem defender, e aí havia uma sentença jurídica. Ou eu estou errado nisso? Você está certíssimo. Não precisa ser jurista para ver isso. Todo mundo vê. Porque o Supremo sempre entendeu que mesmo casos em que fosse o mesmo crime praticado por diferentes pessoas, só ficava sendo julgado no Supremo quem tinha foro privilegiado. Senador, deputado e Sei. por aí vai. E o resto era julgado pela primeira instância, mesmo na Lava Jato. Aí agora eles estão concentrando tudo lá. O processo não é um processo em que os advogados têm fácil acesso, conseguem consultar, saber o que está acontecendo, com uma série de atropelos de garantias processuais, mas tem outras coisas mais graves ainda. Essas pessoas foram condenadas por crimes pelas quais elas jamais deveriam ter sido condenadas, apenas desproporcionais. Então, um dos crimes de golpe de Estado, de abolição violenta do Estado democrático de direito, são crimes que não poderiam gerar uma condenação dessas pessoas. Por quê? Porque existe uma previsão no Código Penal de que crime que o Código chama de impossível não pode ser punido. O que é um crime impossível? Um dos tipos de crime impossível é o crime em que existe uma ineficácia absoluta do meio. O que eles querem dizer com isso? Quando você usa um meio, um instrumento que nunca vai gerar o resultado criminoso previsto naquele crime. Sei. Então, se eu quero lhe matar e eu lhe dou água, e você toma água e não vai morrer, porque a água não mata, Certo. eu não posso ser punido por homicídio nem por tentativa de homicídio, porque é um crime impossível. Certo. Se você vai lá querer fazer um golpe de Estado sem armas, sem nada que seja capaz de gerar uma abolição violenta do Estado democrático, você não pode ser punido por isso. O que eles queriam lá era incitar o exército a agir. Aí é outro crime de incitação, que a pena é mais baixa. Tem que ser punido? Tem sim, Tem. mas pelo crime certo, de incitação, e não pelos crimes que tem a pena lá em cima, pelos quais eles não deveriam responder. Tem outros problemas, eles estão colocando todo mundo no mesmo balaio, sem produzir prova sobre cada um, sem demonstrar que a pessoa quebrou uma janela, elas foram condenadas a 17 anos de prisão. Sei. Alegando uma teoria que eles chamaram de crime multitudinário. O que é isso? A teoria é a seguinte: você tá vendo uma briga de torcida. As pessoas estão lá brigando. Você vai lá e prende todo mundo. Não tem como você dizer o que cada um fez na briga de torcida. Você vai lá e você acusa todo mundo do crime e você vai condenar todo mundo pelo crime porque era um crime de multidão. Só que tem dois problemas a aplicação dessa teoria nesse caso. O primeiro problema é, você só usa essa teoria se você não tem prova, ou se não é possível ter prova. Nesse caso, está tudo gravado em câmera de vigilância, basta ir lá e acessar. Como é que sem você acessar as câmeras, você vai condenar alguém a 17 anos? Segundo problema, se você, lá no meio da briga de torcida, você encontrar uma senhorinha, uma velhinha, se protegendo, você não vai condenar essa senhorinha por briga de torcida. Certo. Ela estava no lugar errado, na hora errada. Exatamente. Você tem que provar que a pessoa estava lá com a intenção de praticar aquele crime. E essas pessoas, você não tem prova disso. E mais, as câmeras mostraram que algumas pessoas tentaram evitar e impedir a depredação. E a dúvida favorece o réu. Então, os princípios do processo penal democrático estão sendo atropelados em nome de uma vingança. O que eles querem fazer na prática é muito simples. É empalar e enforcar pessoas para que ninguém mais ouse fazer alguma coisa parecida. Só que eles estão praticando enormes injustiças individuais. Nós, cristãos, nós defendemos justiça. Uma das funções centrais do governo está lá em Romanos 13. Justiça. Certo. Justiça punindo os maus, recompensando os bons. Nós defendemos justiça. Justiça para os criminosos, que eles respondam de modo proporcional aos crimes dentro da lei. Justiça para os inocentes. E se a pessoa cometeu um crime, ela responde pelo ato. E não você enforca a pessoa. Nós sempre fomos contra penas cruéis, penas desproporcionais ao longo da história. Você está acompanhando aqui, a conversa está boa, né? Nós estamos tendo uma aula aqui de direito, né? E, de fato, é muito bom a gente ter uma discussão assim, Darlan, com uma conversa assim, sem aquela pressão que eu sou de direita, você é de esquerda, né? Porque parece que o mundo, a visão de mundo agora só tem essas duas óticas, né? Se eu sou assim, eu sou assim. E nós estamos olhando para o Brasil hoje e estamos analisando os fatos aqui pós-eleição de 2022. Agora o Brasil precisa caminhar, nós vamos esquecer a política. Né? Mas parece que todo dia o ex-presidente volta à discussão, parece que não esquece o antigo presidente. E o fato de você, por exemplo, discordar do Supremo Tribunal, você é ligado ao presidente. Né? Qual é a sua relação, por exemplo, com o bolsonarismo? Quer dizer, você é uma pessoa independente, cristão, foi procurador, teve... Não vou falar mais adiante, mas você, do ponto de vista político e ideológico, você está ligado a algum sistema do ex-governo? Arival, eu adoro a Deus.
Eu não idolatro pessoas. Eu Certo. defendo causas e princípios. Existem vários princípios em que eu tenho um alinhamento com aquilo que o ex-presidente Bolsonaro defende. Certo. Eu sou conservador, eu defendo a vida e a família, eu defendo a liberdade das pessoas poderem ter arma para se defender, especialmente no interior, nas Nas fazendas. fazendas, certo. Eu defendo a liberdade de expressão, eu defendo a contenção dos abusos do Supremo e dos desmandos do atual governo. Existe um grande alinhamento e uma série de pautas. Sim, E eu defendo as pautas. certo. E no segundo turno da eleição, da última eleição, eu defendi a eleição do Bolsonaro. Defendi, viajei o estado, porque era o candidato que estava alinhado Ou com um aquilo outro, que eu né? acredito. Certo. Era o candidato alinhado com as pautas que eu acredito diante das opções que você tem. Certo. Então, existe um alinhamento de pautas e eu tenho 3 preocupações em relação à esquerda, tá? A primeira preocupação é a visão de um Estado totalitário ou totalizante que entra na liberdade das pessoas, Individual. entra na família Certo. para dizer o que você ensina, o que você não ensina, que quer ensinar precocemente, fazer uma educação sexual precoce das crianças na escola, muitas vezes, que faz uma doutrinação ideológica, que entra na liberdade do indivíduo e que quer doutrinar. É um Estado com tendência totalizante. Uma expressão disso é aquele projeto da censura Certo. que eles tentaram aprovar no Congresso Nacional com o apoio do governo. Sim. A segunda preocupação que eu tenho é uma visão distorcida, agora não do Estado, mas do indivíduo. Nós, cristãos, vemos o indivíduo como alguém que tem poder de agência, tem livre-arbítrio dado por Deus. Nós entendemos que Deus tem poder para tudo, que ele se autolimitou e nos deu livre-arbítrio. Agora, a visão da esquerda é uma visão de que a pessoa não é responsável pelo seu destino Certo. e por isso ela vitimiza os bandidos como vítimas da sociedade. Por isso ela diz que a pessoa que tem lucro, ela não tem que ter lucro, porque não é mérito dela. Ela trata as condições que todos nós sofremos como se fossem determinantes sobre as escolhas que nós fazemos. E isso tem um efeito péssimo, porque retira o sistema de incentivo e desincentivo de que você precisa para que as pessoas se comportem melhor numa sociedade. Certo. O terceiro problema que eu vejo é um problema de visão da sociedade, e eles trouxeram uma visão de luta de classes que se transportou numa guerra cultural. Então, na linha do que você falou, eles falam de amor, mas eles pregam ódio toda hora. É o empregado contra o patrão. O Lula vai lá e fala que o patrão explora, o lucro que ele tem é explorando o empregado. Você vê lá eles colocando o meio ambiente e as pessoas da sociedade contra o agro. Você vê eles colocando a sociedade contra os policiais, que defendem a nossa segurança, que dão a vida pela nossa segurança. Você vê eles colocando os pastores, os cristãos, contra as pessoas que a gente ama e acolhe, que têm as mais diferentes visões sexuais sobre si, e que a gente acolhe e ama, mas coloca como inimigos. Certo. Então, é uma visão de luta De conflituosa. esgarça o capital moral, social e humano que nós, cristãos, entendemos que deve existir numa sociedade de confiança, de amor, de Eu respeito. estou de pleno acordo com você.